Vamos fazer um jogo dos cenários? Diniz e Dorival, já que a gente está nessa de comparar, né? O atual com o futuro, provável, novo treinador da seleção brasileira, possível novo treinador da seleção brasileira. Pegamos 4 tópicos aqui para a gente fazer uma comparação, né? Para a gente entender aqui, enfim, quem é melhor num aspecto, quem é melhor no outro, questão, e formar uma opinião aqui. Então, nosso jogo dos cenários começa com essa pergunta. Primeiro tópico. Bom, hein? Quem é melhor para desenvolver os seus jogadores? Dorival ou Diniz? Eu já vi as 4, são 4 temas, 4 perguntas. Isso eu é já muito vi com bom, a hein? produção antes do programa. Achei todas bem difíceis, tá? Bem Começa por exercícios essa. difíceis. Parabéns à produção. Quem quer começar essa aí? Mauro, vai? Estou aqui tentando, falando, dando os parabéns para me enrolar mesmo. Vai, Bibi, por favor. É difícil mesmo, né? Até porque o Dorival, ele tem essa questão de ganhar muito vestiário e tudo mais, mas eu vou ficar nessa com o Diniz, pelo momento, por como ele potencializou jovens jogadores do Fluminense. O próprio Luiz Henrique, que estava sendo cogitado agora de voltar para o Flu, para o Flamengo, para o Cruzeiro, enfim, voltar para o Brasil, ele sempre fala o quanto o Diniz foi importante no começo de carreira dele. Que o Diniz fez com o John Kennedy. O John Kennedy, que foi uma questão muito mais fora das 4 linhas, né? Uma questão mental também. Ele teve a consciência de que era um jogador diferente, mas que precisava de uma ajuda nesse aspecto. Então, por isso e por esse recorte bem de momento, assim, que o Fernando Diniz está com bons exemplos a seu favor, eu vou ficar com ele. E aí, Olha, Mauro? quem melhor desenvolve um time e mais rapidamente é o Dorival. Quem melhor desenvolve os jogadores desse time é o Diniz. Usando uma definição de um brilhante pensador, Ezra Pound, falando sobre o texto, mas pode ser sobre qualquer coisa, tem o professor e tem o mestre. O professor é aquele que, digamos, pega a apostila e ensina muito bem a apostila. Tá? O mestre é aquele cara que, entre aspas, rasga a apostila, cria um negócio e ensina o cara. O Diniz, entre outras coisas, fez o Fábio trabalhar com os pés, goleiro do Fluminense, com mais de 40 anos de idade. O Diniz consegue mostrar um cara que ele pode fazer coisas que ele nunca imaginava fazer. Isso é um enorme, gigantesco mérito. Mas o Dorival consegue fazer com que esse cara nota 6 consiga jogar nota 7. Tá? Isso é um grande mérito e para mim o maior dos treinadores brasileiros era o Tele Santana, ele fazia muito isso. Ele não era o melhor estrategista, o melhor tático, mas o melhor técnico no sentido de treinar as pessoas a jogarem sempre mais do que podiam. Todos os times do Tele, quase todos os jogadores, quase todos do Tele, jogavam mais do que sabiam, podiam com o Tele. Agora o Diniz consegue achar um negócio que o cara nem sabia que tinha. Posso dar mais um exemplo só, e até bem atual, já que a gente falou do Caio Paulista, que deixou o São Paulo e foi o Palmeiras. Eu ia usar agora o Caio Paulista mesmo falou que foi o Diniz que desenvolveu ele, potencializou ele como lateral, né? Então, eu falei exatamente isso. Perfeito. Então, assim, é Diniz, tá? Eu tô vendo o chat aqui, a maioria tá indo de Diniz também, tá? Nesse primeiro tema. E você, Gi? É Diniz, né? Mas ressaltando que a seleção brasileira não é lugar para se desenvolver jogador, né? Muito bem colocado também. Não há tempo para isso, né? Não. A seleção muito precisa. bem, Gil. E geralmente os jogadores já estão prontos. Não há tempo e seleção é onde estão os melhores. E os cada que já vez estão tem menos prontos. tempo mesmo. Os caras não têm mal isso. tempo para treinar Muito o time bem coletivamente. Imagina, então, individualmente. Muito bem colocado pela Gi. Vamos lá. Próximo cenário a ser avaliado, hein? Taticamente, ok? Quem é melhor taticamente para desenvolver a seleção? Acho que no sentido de ter as melhores ideias e as ideias melhor aplicáveis. Execução, né? Em organização, enfim, otimização. Com e sem a você bola. ter o tempo também. E a aplicação disso num espaço curto de tempo, eu acho que também vai ser levado em consideração aqui, né? E vai ser 3-0, eu acho. Mole, Mauro, assim? Para mim e para o Dorival. Também Sim, acho. com e sem a bola. Sobretudo sem a bola. Os times dele são mais equilibrados. Equilibrados, acho que é isso, né? Digamos, os goals and skills, se você pegar os melhores momentos no sentido de bonitos de um time do Dorival, da história, se você pudesse fazer esse vídeo, olha, você tem condição de fazer, vai dar um seu trabalho. Dos times do Dorival e os times do Diniz, e sempre lembrando que são os jogadores, os adversários, os momentos, as nuances, os investimentos, uma série de variáveis. Os melhores momentos mais bonitos vão ser os dos times do Diniz. E aí você também tem que ver como é que é o futebol. Um dos momentos mais bonitos do time do Diniz foi quando ele ficou 2 minutos com a bola contra o Manchester City. Placar final 4-0. Então assim, você pode e deve discutir isso tudo. Não estou falando que chupa é 4-0, mas é uma questão que se coloca. E contra um time gigantesco do Guardiola, que é o do City, campeão de tudo na temporada. Isso colocado taticamente com esse a bola, os times mais equilibrados do Dorival, é o meu voto. Para você, Gi, teu voto aí é quem? Muita coisa do Dorival, porque eu já falei várias vezes aqui que eu não acredito que o sistema de jogo do Diniz pode ser bem implementado na seleção brasileira, porque exige muito tempo de treino e é coisa que
o treinador não tem na seleção brasileira. E como o Mauro bem colocou, o jogo do Dorival é mais seguro. E a gente vive um momento no futebol que nenhuma seleção, por melhor que tenha ali de elementos, vai sobrar. Então, para mim, a gente precisa primeiro fazer um jogo mais seguro defensivamente, para depois tentar grandes coisas lá na frente, que nós temos vários talentos para isso. Mas eu não sinto essa segurança defensiva no Diniz e eu acho que é um problema muito grande. E o Diniz já mostrou que morre sim abraçado com a ideia dele de sistema ali de jogo. Então, por essa também não variação de ideias é que eu não acredito que o Diniz vai dar certo na seleção brasileira. Bibi, vai ser 3-0? Vai ser, não, e o Dorival consegue aplicar isso até em diferentes contextos, né? Porque a gente fala de São Paulo, de Flamengo, mas ele sai do Ceará, o Ceará voando, né? Sob o comando dele também vai pro Flamengo. Então, eu acho que é um treinador que ele tem muito essa questão, tu falaste no começo que tem gente que fala que o Dorival é só um gestor de elenco, né? Mas, na verdade, para mim, ainda que ele seja um bom gestor de elenco, ele mostra um poder de adaptação a elencos, né, a sistema de jogo, a peças, porque ele consegue se reinventar dependendo das peças. No São Paulo ele sofreu muitas vezes com desfalques, no próprio Ceará também é a mesma coisa, então eu acho que por isso, por esse recorte mais de momento, assim, mais próximo, ele vem um pouco mais forte nesse aspecto, sem falar, claro, que isso que a Gi falou, eu amo ver os times do Diniz jogar, mas eu realmente acho que implementar isso na seleção brasileira seja mais complicado. E aquela coisa, às vezes é bonito de ver, não de torcer. Eu amo bem e sofro sem ser resultadista, torcedora. e estamos pensando em Copa do Mundo, Claro. nada é mais resultadista. E com o detalhe, o Dorival é exatamente a versatilidade. Ele monta times para ser campeões, como foi isso, e monta times para evitar rebaixamento. E teve vários clubes grandes que ele trabalhou. Citei o Palmeiras de 14, o próprio São Paulo, quando ele assumiu pela primeira vez no Brasileiro em 2017, e conseguiu resultados. Em 2014 nem sei como, mas em 2017 no São Paulo, né? Sim. Ele é muito versátil, ele consegue e tal. Nesse momento não é para evitar o rebaixamento. O Brasil precisa ir para a Copa. Vai todo mundo para a Copa de 2026 com 70 seleções. Mas ele tem isso aqui. Em momentos que, sei lá, você vai jogar contra a Inglaterra em Wembley, não, é a casinha mais fechada. Não vai para cima. Ele é um cara que lida muito bem com a falta de tempo do futebol. Também. Né? E com as nuances, com as necessidades. Se é para eu só empatar, o Dorival sabe empatar. Se é para eu ganhar e até jogar bonito, ele sabe. Veja grandes times que o Dorival fez. Não só grandes conquistas. O Santos de 2010. Nossa. O próprio São Caetano, no começo, o primeiro grande trabalho dele, vice-campeão paulista em 2007, contra o próprio Santos do Luxemburgo. Tem vários momentos da carreira do Dorival que ele jogou bem, jogou propositivo, como já falamos. Joga legal. Aliás, por falar no Santos de 2010, daqui a pouco a gente vai falar de Dorival, de Neymar. A gente tem que lembrar como foi Cruzeiro. a demissão. Não, o Dorival no Cruzeiro, inclusive. Um bom trabalho também. A demissão do Dorival do Santos em 2010 numa treta que teve com o Neymar. Mas já resolvida. Já resolvida. E o problema maior foi com o Ivan. Chegaremos lá. Que era o auxiliar. Próximo cenário. Próximo. Pode mandar ver, produção. Tem um pouco a ver com esse assunto. Quem sabe lidar melhor com as estrelas do vestiário? Dizem que a história do Neymar, para quem não lembra, dá pra gente entrar nesse assunto agora. 2010, Santos e Atlético Goianiense, lembro bem disso. O Neymar era o batedor de pênalti e aí o Dorival veio uma ordem do banco pro Marcel bater o pênalti. E o Neymar ficou revoltado, e o Neymar começou a fazer umas acrobacias em campo, começou a fazer uns negócios, jogar meio de, entre aspas, meio de sacanagem em campo a partir disso. E aí depois do jogo rolou um bate-boca. O Dorival até depois falou, eu não deveria, eu tava com a cabeça quente no vestiário, eu deveria ter tratado desse assunto com o Neymar no dia seguinte, mas eu fui pra cima e ele errou no campo e eu errei nos vestiários depois do jogo. Não deveria ser aquele momento para ter a conversa com o Neymar. E aí o Dorival queria ter autonomia para tirar o Neymar dos 2 jogos seguintes do Santos como punição. O Neymar tomou uma multa, acho que 20% ou 30% do salário, e o Dorival virou para a presidência, era o Lauro, o presidente do Santos, falou, o Neymar, por mim, tá fora dos 2 próximos jogos, Guarani e Corinthians. O jogo contra o Guarani ele assistiu da tribuna, e o jogo seguinte era contra o Corinthians. O maior rival do Santos. O maior rival do Santos. E aí o presidente da época, o Lauro, falou, não, Dorival, contra o Corinthians o Neymar não vai ficar fora. E o Dorival falou, por mim, fica fora. E aí, na queda de braço, o Dorival dançou e foi demitido nessa ocasião. No vestiário, eles tiveram a primeira treta, mas foi logo resolvida. Quando estava tudo resolvido, o Ivan entrou na treta, veio para cima do Neymar e aí que complicou. Eu fiz a autobiografia do Neymar, pai Neymar Júnior, e converso, eu já falei bastante com o Dorival.
E ouvi de outras pessoas também a respeito dessa treta. Realmente o problema maior foi do Ivan com o Neymar, até mais do que do Neymar com o Ivan. Aquela coisa de um cara que eu também admiro e respeito muito, um amigo querido do futebol, que é o René Simões, fala, estamos criando um monstro. Foi desse jogo, né? O Desse René era o jogo, técnico do Atlético Goianiense e tal, Foi nessa noite. sobre as atitudes do Neymar e tal, enfim, que eu também discuto com isso bastante até hoje com o professor René Simões. Mas enfim, entre Dorival, até pela índole do Dorival e do próprio Neymar, problema zero. Depois de passado, claro, custou o cargo do Dorival, depois de um trabalho excepcional, campeão da Copa do Brasil, campeão com um grandíssimo Santos do Paulista 2010. Ok. Mas assim, aí você pode pegar, o Diniz a gente vai pegar sempre o caso Tietê, né, lá em Bragança Paulista, treinando no São Paulo, o Tietê, que foi o atleta dele, já tinha sido, que o levou ao Palmeiras naquele Audax vice-paulista de 2016, dirigido pelo Fernando Diniz. Eu acho que quem sabe lidar melhor com as estrelas do vestiário é o Dorival. Eu também. Tá? Dorival, muito fácil. O Diniz é muito querido, muito respeitado, mas o Diniz tem aqueles Chega um 2 momento segundos que ele perde a calma. que Mais mesmo explosivo. psicólogo, mesmo com orientação, e ele sabe disso, ele se perde. O Dorival E ele é mais melhorou nesse maneiro. aspecto. Ele Não, melhorou, mas evoluiu muito. O caso mas é o marcante Dorival. do Diniz, ele é até mais recente do que o do Dorival, né? Então, também. que foi o do mascaradinho, né? Do Tietê. Mas Isso aí tem o quê? 2 anos? 3 Foi anos, durante a eu acho. pandemia, acho que 21, no brasileiro 21, de Brasil é 21, né? 21. Eu acho que o Vai Diniz fazer vai 3. evoluir muito ainda nesse aspecto, tá? Eu acho que até lidar com jogadores como ele já lida no Fluminense, jogadores muito mais experimentados, rodados, já é um bom teste, mas eu acho que o Dorival, a parte desse caso do Neymar, que também lá se vão quase 14 anos, né? Acho que o Dorival teve mais provas, mais possibilidades de mostrar. E esse Flamengo, que vários treinadores não conseguiram fazer o que ele fez num curto espaço de tempo, que foi conquistar 2 Copas, já era um vespeiro, né? Porque treinadores super experientes, Rogério Ceni, que é um cara que... próprio Renato, que é o boleiro, outros que vieram de fora, até esqueci o nome, o Domenech, qual é o último? Paulo Paulo Souza, Paulo Vitor Souza. Pereira, tem mais uns 15. O Dorival conseguiu isso, conseguiu vencer uma Copa do Brasil em cima desse mesmo elenco e ser abraçado por todos os jogadores, tal. Então acho que retrata bem por que ele deve ganhar esse jogo dos cenários. 3-0 tranquilo, né? É, tranquilo. Tranquilo. E só para dizer que o Diniz tem esse com o Tietê, mas assim, entre Dorival e o Diniz, não é que o Diniz não tem trato, não. Ele é muito querido, é só ver o elenco, ele tem que estelar, tem Marcelo agora, tem o Ganso, que, enfim, não é como é o Felipe Melo, pô. Sim, ele, o próprio Fábio, a história que tem, a idade que tem, enfim. O Diniz é querido, é que nessa comparação, pô, Beatles... Tá Exagerado. quanto? Beatles e Tem Rolling um Stones, placarzinho qualquer ou não? uma. Deu 3-0 de Dorival, né? O que é Dorival ganhou interessante todas, que né? todos Ganhou todas? os Não, cenários só foi ganhou a tudo primeira. 3 a A 0. primeira não, a primeira foi Diniz, que Foi foi Diniz. desenvolvimento, né? Então foi Ah, 2-1 Dorival. É. Não eram 4, eram só 3 Mas sabe o perguntas. que é 2-1. interessante? Senão ia Todas as empatar, tem que ser ímpar. Todas as votações 3 a 0. Todos por unanimidade. Isso é verdade. interessante. Mas deu Dorival. verdade. E essa coisa do lidar com estrelas, assim, tem o fato também do Diniz ser 12 anos mais novo que o Dorival. Claro. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Quando o Diniz bater lá os 61 de idade que hoje tem o Dorival, talvez, né... Ou às vezes você fica meio de saco cheio, Ou começa então a mandar todo você mundo manda pra todo aquele mundo lugar. pro... que Um é beijo o- pra minha mãe, inclusive. É o meu que sonho. Eu tá tô nessa chegando linha. lá. Não tenho nem 40 e já tô chegando Chegou nessa aí. nessa. Não, chegou uns 40, Superchat. minha mãe tem todos os anos. Né?